Oi gente, tudo bom? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai começar um vlog de leitura com vlog de rotina, enfim, tudo misturado e eu espero que vocês gostem. Bem, gente, eu já tinha pensado já nessa possibilidade de voltar a fazer esses vlogs tudo junto e misturado, que eu fazia antes e dei uma paradinha. Mas o que me levou realmente a querer gravar esse vlog foi a questão dos livros que eu comecei e não terminei. Eu não sei vocês, mas nessa quarentena, meu Deus do céu, eu tô começando, tipo, N livros e não tô conseguindo terminar tanto, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui pra ler e que eu já iniciei e não terminei, e quais são as minhas metas até a quarta-feira que vem em relação a esse vlog e em relação a essas leituras. Bem, gente, eis aqui a pilha de livros iniciados e não finalizados ainda. Sentei aqui para ficar mais fácil da gente conversar. A questão é a seguinte, desde o início do isolamento social, parece que eu inicio coisas e não consigo finalizar. E isso não é só com livros, é com tudo. Então eu resolvi tirar essa semana para tentar organizar um pouco mais a minha rotina, um pouco mais as minhas coisas e um pouco mais as minhas leituras também. Eu iniciei várias leituras ao longo do mês passado e dentre elas ficaram 6 ainda que eu preciso finalizar. Uma eu iniciei esse mês, mas o restante foi todo o mês passado. E é aquele negócio, sabe, que eu fico enrolando e eu tenho vontade de ler tudo e eu começo a ler várias coisas e não termino nada. Anyway, a minha intenção com esse vlog de leitura barra maratona, barra rotina, é colocar as coisas em dia, tanto na minha rotina quanto nas minhas leituras, e vocês vão me acompanhando. Agora vamos falar um pouquinho das leituras que eu estou fazendo. Como eu disse, eu iniciei 6 leituras, né? Então, eu vou mostrar pra vocês e já deixo claro que a minha intenção é terminar pelo menos 3 delas e dar andamento nas outras 3. É uma meta meio ousada, porque são livros grandes, mas eu acho que vai dar certo. E se não der, pelo menos alguma coisa vai ter andado, e assim espero, né? Enfim. Uma das histórias que eu estou lendo é Terror a Bordo, de Stephen King. Eu recebi esse e-book da editora, e ele vai trazer 17 histórias sobre desastres aéreos envolvendo aviões, enfim. Não é bom pra quem tem medo de voar, entendeu? Não seria uma coisa muito agradável de se ler. Mas são histórias, algumas são interessantes, outras são um pouquinho maçantes e não prendem tanto. Mas no geral eu tô gostando bastante da leitura. Eu estou em 49%. Eu parei no conto do Joey Hill, do filho do King, né? Que é o Vocês Estão Liberados. Então eu tô nesse aqui. E esse é um dos livros que eu pretendo concluir, porque é um livro de contos, dá para intercalando entre as leituras, e eu já estou em 49%, então acredito que não seja um desafio tão grande assim finalizar esse livro. Outro livro que eu estou lendo há muito mais tempo do que o mês passado é o Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Eu ainda tô bem no inicinho, ó, já fiz várias marcações, é um livro que eu tô gostando muito, mas que eu sempre acabo deixando para depois e nunca acabo pegando. Eu estou no A Tocaia ao Intruso, eu estou aqui, ó, nesse capítulo, na página 75, e a minha intenção é chegar na página 152, que é finalizar o capítulo que eu tô e ler mais um capítulo. Eu não sei se vai dar, mas eu espero pelo menos finalizar o capítulo em que eu estou, porque eu realmente estou bastante tempo nele. E é um livro, assim, que tem que ser lido aos poucos mesmo. Então eu entendo que eu esteja demorando, mas não tanto, né? Enfim. E outra coisa que eu tô lendo é A Prisioneira do Tempo, da Kate Morton. Esse que eu recebi pela editora Arqueiro. E a gente vai ter aqui uma história que se passa entre dois tempos, no tempo em que o Edward Radcliffe, eu não sei falar o nome dele, vivia, e que aconteceu um assassinato quando eles foram para uma casa para produzir, para criar. Ele era um pintor. E a gente vai conhecer também nesse livro a Elodie, que ela é uma arquivista que trabalha em Londres, e ela vai achar uma bolsa de couro com um caderno, com uma casa desenhada que remete muito a uma história que a mãe dela contava na infância, e um diário desse Edward e uma foto de uma mulher misteriosa. Então ela vai tentar fazer uma ligação entre o Edward e os arquivos que ela trabalha, e vai tentar descobrir quem é essa mulher que aparece na foto, que parece chamar tanta atenção dela. Por enquanto, foi o que eu li. Eu li 116 páginas, eu tô em 25% do livro, e a minha intenção é finalizar ou chegar pelo menos nos 75% do livro. Porque se fosse um livro que eu não estivesse gostando, ou que estivesse muito agarrado, eu até entendo de, tipo, dar uma pausa, mas não era o caso. Eu tava gostando bastante e eu não sei, simplesmente eu deixei ele ali na estante e parei de ler. Então, eu quero dar um andamento nessa leitura aqui também. Calma, a gente tá acabando.
E outra coisa que eu comecei, assim, e simplesmente parei e estava adorando, é Como Ler Literatura, do Terry, eu não sei falar o sobrenome dele. E eu parei no segundo ponto desse livro. É um livro que tem que ser lido aos poucos mesmo, porque não é um livro de literatura, é um livro para você entender literatura. E ele tem 5 pontos, ó. E eu tô aqui na narrativa. É isso. É. E eu quero ler pelo menos o ponto 3 e 4, ou só o 3, talvez, não sei, porque já tem bastante coisa aqui pra ler. Então, dar mesmo continuidade a essa leitura e me aprofundar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, esse aqui também tá na meta pra dar um andamento esta semana, que a gente vai estar junto aí. Outro livro, o penúltimo agora, que eu comecei a ler ano passado, foi o As Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. É um livro que remete muito à minha infância. E eu nunca peguei, assim, pra ler realmente as obras do Monteiro Lobato e tal. E eu recebi essa edição da seguinte, e eu comecei a ler, mas parei simplesmente, não voltei mais. E agora tem até o e-book, né, que eles disponibilizaram algum tempo atrás gratuito, e eu acabei baixando também. A minha intenção é terminar a história que eu tinha começado a ler e pelo menos ler mais uma. E por último, mas não menos importante, esse aqui eu comecei esse mês, mas eu quero dar um gás nessa leitura e terminar ele essa semana para não correr o risco de acontecer que nem os outros 5 que eu mostrei pra vocês. E é Os Testamentos, da Margaret Atwood. Aqui a gente tem um livro pós-conto da Aya, então não vou falar nada sobre ele. Mas a gente tem aqui 4 narrativas diferentes, 2 tias e 2 garotas, contando, né, as suas versões dos fatos. Uma delas viveu dentro de Gilead e a outra viveu no Canadá já, ela saiu de Gilead de alguma forma, enfim. E eu tô gostando bastante, a gente já sente aqui que a escrita da autora amadureceu demais. Ela tá aprendendo, assim, fisgando do início ao fim. E eu tô louca pra continuar lendo e continuar vendo o que vai acontecer, quais são as respostas que a Margaret Atwood achou que nós, leitores delas, merecíamos, entendeu? Bem curiosa. E bem, pessoal, é isso tudo que eu tenho pra dar andamento essa semana. E eu espero que vocês gostem de me acompanhar. E agora, antes de conseguir ler um pouquinho de alguma dessas coisas aqui, eu tenho algumas coisas pra fazer e vocês vão me acompanhar. Beijo! Oi, gente, tudo bom? Dia 6 de maio. Não reparem a minha cara, o meu estado, mas é porque tá muito frio e eu não vou me arrumar. Desculpem por isso. Mas é um vlog bem vida real, né? Vocês entendem. Ontem foi um dia que eu fiz muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Saiu o vídeo no canal, divulguei o vídeo, arrumei a casa, li bastante. Fiz uma porrada de coisa. Inclusive, separei as fotos do álbum de casamento também, que já tava mais do que demorando, né, pra gente enviar. A gente conseguiu entrar num consenso. Mas enfim, vamos falar de leituras. Consegui dar um gás em 2 leituras. A primeira foi Os Testamentos, da Margaret Atwood, né? Eu estou anotando no meu caderninho. E eu li... Eu tava na página 133 e eu li até a 238. Então eu li 150 páginas desse livro ontem. E eu tô gostando muito, muito, muito. A narrativa tá me prendendo pra caramba. E eu tô muito receosa, porque assim, eu descobri, de certa forma, uma coisa que iria acontecer aqui. E temos 2 panoramas sobre um outro acontecimento que vai entrar agora no livro. E eu tô muito receosa de dar muita merda. Eu tô tipo... Tô muito curiosa mesmo pelo que vai acontecer, então provavelmente continuarei lendo este aqui. E era pra eu ter lido ontem à noite um conto do King no Kindle. Mas o que aconteceu? Eu não lembrei de carregar o Kindle, então na hora que eu deitei pra dormir, que eu liguei o Kindle pra ler o conto, apareceu que minha bateria estava acabando. Então eu comecei e terminei hoje de manhã o conto do Joe Hill, do filho do King, né? E eu fiquei muito surpresa, não conhecia a escrita dele, achei muito boa, muito envolvente, gostei muito do conto dele e me deu vontade de ler mais coisas do Joe Hill. Até então é o meu conto favorito do livro. Vamos ver se o King vai desbancar o próprio filho ou se o filho vai tomar o lugar do pai aí nos meus favoritos desse livro. Enfim, quanto aos outros eu não li nada a mais.
porque eu realmente fiquei muito presa nos testamentos e ontem, como eu já disse, teve muita coisa. Inclusive escrevi o post que saiu hoje, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como ficou, porque ficou muito bonitinho, enfim. E a minha meta pra hoje é tentar chegar em pelo menos 80% dos testamentos, ler mais um conto do King, ou mais um conto do livro do King, né? Não sei se vai dar, porque tem algumas coisas pra fazer hoje, e vocês vão me acompanhando, bora lá. Um adendo, as pessoas viram pra mim e falam, nossa, Poliana, você deve estar lendo muito, né, nesse isolamento social. Gente, o que eu tenho feito muito é sudoku, olha só. Olá, gente! Continuando o nosso vlog, hoje é sexta, dia 8, estou aqui com a minha touquinha de gnomo, porque tá fazendo frio pra caramba, e o meu cabelo não estava ajudando hoje, então eu fiz essas trancinhas à Lavandinha Adams e coloquei minha touquinha. Desculpem por essa aparência, mas né, a gente já tem intimidade pra isso. Enfim, ontem eu não gravei praticamente nada da minha rotina, porque eu fiz basicamente o que eu fiz no dia anterior, só que à noite eu não fiz nada, eu só li mesmo. E finalizei os testamentos. Gente, que livro incrível, tá? Gostei muito. A autora misturou um pouco da série também na obra dela, então eu gostei ainda mais. E gostei muito do desfecho, da forma como ela seguiu um padrão em relação à primeira obra e como tudo foi se encaixando e a complexidade dos personagens, enfim, gostei muito, muito mesmo. Não deixou a desejar o conto da Aya, pelo menos eu achei que não. E com isso finalizamos o nosso primeiro vídeo dessa pequena maratona literária. Hoje eu pretendo ler uns contos do King e tentar ler um pouquinho do livro da Kate Morton. E agora eu queria muito ler, mas eu tenho que trabalhar. E eu tenho que editar um vídeo. E aí depois tenho todo o tempo do mundo pra ler, então bora lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou o próprio ícone da beleza aqui, né? Uma touca vermelha, um moletom laranja linda. Só que não, mas tá muito frio, então, por favor, relevem, que tá realmente muito frio aqui, eu tô cheia de coisa pra fazer. Como eu já tinha dito pra vocês ontem, eu finalizei esse testamento, só quero deixar um adendo que eu falei que eram 4 pontos de vistas. Na verdade, são 3, é uma tia e 2 moças. Então, desculpem por esse lapso, mas é porque eu me empolguei na hora. E ontem eu li mais um pouco, né, de Terror a Bordo. Eu li até 78%, eu acho. 79, 79. E li também mais um capítulo de Como Ler Literatura, que foi o capítulo sobre narrativa, e foi muito legal, assim, eu gostei muito dos exemplos dados, deu pra entender exatamente o que o autor queria passar em relação ao narrador, aos pontos, as formas de narrar, sabe? É bem bacana, e eu tô gostando bastante desse livro. Hoje eu já li mais 2 contos, né, de terror a bordo, então ontem eu cheguei num ponto, hoje eu cheguei em 79%. Eu acho que vai dar pra finalizar esse livro hoje. E eu quero tentar ler mais um capítulo desse aqui, mas eu não sei se eu vou pegar esse ou se eu vou ler um pouco desse aqui. E hoje é sábado, então se eu fizer mais coisa eu mostro pra vocês. Provavelmente hoje eu vou assistir um filme ou um documentário. Eu quero muito ver o documentário da Michelle Obama. Era pra ter visto ontem, mas eu fiquei com preguiça. E é isso. Bora fazer as coisas do dia de hoje, né? Oi, gente, tudo bom? Estou atrasadíssima na atualização desse vlog, não falei nada. Hoje é segunda-feira, domingo praticamente não existiu, né? Mas a verdade é que estamos com um problema sério de enxaqueca aqui nesta casa. Gente, sério, tá osso, assim, desde sexta-feira. Eu tô com muita dor de cabeça, tô com muita enxaqueca, mas eu tenho muita coisa pra fazer, então eu não posso parar. E mesmo com enxaqueca, eu consegui terminar o livro de Terror a Bordo, né, do King. E gostei bastante.
tem contos excepcionais, assim, o do King, o do Rodal, o do autor de Fahrenheit 451, que eu esqueci o nome, do Joy Hill, mais alguns também. Mas tem alguns outros que são bem cansativos, inclusive o último, que é em forma de poema, que eu fiquei tipo, não curti muito. Mas assim, no geral foi uma boa leitura, valeu a pena. E por ser um livro de contos, ele acaba não pesando tanto, né? Outro livro que eu li um pouquinho, mesmo com essa dor de cabeça que não passa, foi o da Kate Morton. Eu li até a página 152, eu tô em 39% mais ou menos do livro. E eu estou sentindo que eu vou dar uma flopada na meta que eu estabeleci, porque por mais que eu consiga terminar isso aqui, eu acho que eu não vou conseguir dar andamento em mais nada. Posso estar sendo pessimista, mas é por causa da dor de cabeça que tá me acompanhando, né? Então eu sei mais ou menos como está as coisas. E basicamente é isso, assim, que eu estava lendo no Kindle acabou. E hoje eu começo uma leitura coletiva com a Gláucia, de Madrugada de Desejo, da Jane Frisina. Então, a gente estabeleceu uma meta bem menor, de 30 páginas por dia. No entanto, vai dividir espaço com esse aqui, né? Por isso que eu acho que a meta não vai andar tanto. Mas enfim, hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, eu não tô nem passando muito bem, na verdade. Não sei nem se eu vou conseguir ler isso aqui. E se eu fizer alguma coisa eu mostro pra vocês, porque, não sei, gente, hoje o dia tá muito parado. E ignorem essa moita que tá em cima do meu olho, mas não dá pra sair fazer sobrancelha. Ignorem o cabelo também, porque eu acabei de acordar e nem pentei cabelo. É isso. Olá, gente, tudo bom? Hoje já é quarta-feira, dia 13. Não sei se vai dar pra ver. Mas é o dia de encerrar o nosso vlog. Eu sei que eu sumi, né, nos últimos dias, que eu não mostrei praticamente nada, mas é que eu não fiz praticamente nada, entendeu? Ontem eu fui no mercado, né, antes de ontem eu fui no mercado com meu marido, mas foi uma coisa muito rápida, a gente pegou o que a gente precisava e saiu do mercado e pronto, porque a gente sabe, né, que em época de pandemia não dá pra ficar se estendendo muito na rua, o que a gente tem que fazer rápido e voltar pra casa e tomar os devidos cuidados. E enfim, minha rotina era basicamente a mesma, então o que tinha de diferente eu mostrava pra vocês, exceto o trabalho, porque trabalho é uma coisa meio complicada de mostrar, principalmente para ser advogada e lidar com a vida de outras pessoas, né? Então não seria ético da minha parte mostrar nada pra vocês e acabar eventualmente exibindo alguma coisa que não poderia. Enfim, vim encerrar o vlog e falar um pouquinho então do saldo final das leituras. Tinha mostrado pra vocês que eu tinha 6 livros iniciados, né? E tinha como meta terminar 3 desses livros, ler mais um capítulo ou 2 de outro e algumas outras metas menores. Eu terminei Terror a Bordo, tem resenha no Instagram, tem resenha no blog, então vale a pena ir lá conferir. Gostei bastante, alguns contos chamaram mais minha atenção que outros e tá tudo bem, isso é normal em livro de conto. Outro livro que eu terminei foi Os Testamentos, da Margaret Atwood. Gostei pra caramba. O livro acaba misturando um pouco da série, né, com o livro em si, mas eu gosto muito da série, gosto muito do livro. Eu gostei da forma como ela terminou o livro, seguindo meio que um padrão, assim, conto da Aya. E, enfim, foi um final que eu acho que os personagens mereciam, outros me surpreenderam muito. E foi muito bacana poder ter contato novamente com essa história e ver a forma como a escrita da autora deu uma amadurecida e ficou muito, muito boa. Não que já não fosse no primeiro livro, porque já era, mas no segundo tá sensacional. Li mais um ponto desse livro aqui, né, que foi o da narrativa. Gostei demais, tô louca pra ir pro próximo ponto já, porque esse autor é incrível. Ele ensina, né, muito, de uma forma muito didática, de uma forma que prende o leitor do início ao fim, os exemplos são muito bons. Tô gostando bastante. Quanto ao outro livro que eu queria terminar ou chegar pelo menos 75%, que é o da Kate Morton, eu cheguei na página 262, que dá mais ou menos uns 58%, então não chegamos aos 75%, mas não vou me culpar, porque foi uma semana que eu tive muita enxaqueca e dor nos olhos e, enfim, cheia de siquezeira. E o emocional também não tava cooperando muito. E aqui, gente, teve um outro probleminha que tem trocentos mil personagens que você começa a ler e você fala, tipo, não, mas o nome dele não era tal. Aí você volta pra ver e tá falando de outro personagem, enfim. Tem muitos personagens na trama e você tem que estar muito atento pra não perder quem é quem, pra não perder o fio da meada.
Mas eu tô gostando da leitura, pretendo terminar essa semana agora, né? Como eu já disse, estou na página 262, então deu pra dar uma boa andada no livro, porque eu antes estava em 30%, se eu não me engano. Então, assim, já li basicamente o que eu tinha lido no início em uma semana, então valeu a pena. E os outros livros eu nem pus a mão porque eu fui muito audaciosa na minha meta, entendeu? Mas, pra vocês não acharem que eu parei por aí, que não seria pouco, mas enfim, eu peguei pra ler também Madrugada de Desejo, da Jennifer Zina. Eu tô na página 56. Comecei antes de ontem e eu tô lendo com a Gláucia do Alegria Literária, então não vou comentar sobre ele porque eu já vou falar sobre ele depois aqui no canal, mas estou gostando bastante. E acabou que eu pegando esse livro eu não peguei os outros, mas tudo tranquilo, tudo bem. E assim, deu pra ver que deu pra ler bastante, mas ainda assim não tudo que eu esperava. E tá tudo bem, sabe? Eu tenho percebido que tanto eu quanto muitas pessoas estão se cobrando muito nessa quarentena de serem produtivas, de lerem e de fazerem mil coisas. E tá tudo bem se você só quiser ficar um pouco deitado assistindo uma série, assistindo um filme. Tá tudo bem se você não tiver com ânimo pra ler e tá tudo bem se você não for 100% produtivo, entendeu? Porque o tempo pede paciência, pede calma e pede muita tranquilidade mental que às vezes falta, né, em meio à saudade das pessoas que a gente ama, em meio ao medo, em meio ao receio, enfim. Gostei muito de compartilhar essa semana com vocês, espero que vocês tenham gostado também. Se gostarem eu faço mais vlogs assim. Me desculpem se não teve tanta coisa pra mostrar, mas né, gente, eu tô dentro de casa e a rotina basicamente não muda. Então, eu só quis compartilhar um pouquinho mesmo com vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vlog e não deixem de comentar aí embaixo, ok? Beijos e até o próximo vídeo.